I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my state. Fala galerinha, eu sou o professor Max Emiliano Marques e na rotina de hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre crônica histórica. Você sabe o que é? Na penúltima aula nós vimos um pouco sobre o que é crônica. Na aula anterior nós vimos um pouco da crônica esportiva. E na nossa aula atual nós iremos falar sobre a crônica histórica. Você está preparado para entender o que é esse tipo de crônica? Então vamos lá. Antes de mais nada, nós devemos saber a definição de crônica histórica. Crônica histórica, ela é baseada sempre em fatos reais ou fatos históricos, ou seja, fatos comprovadamente que ocorreram. Não é tão ficção assim. Trata-se de um relato dos eventos históricos em ordem temporal. Aí, para que a gente possa entender como é que existe até hoje a crônica histórica, nós precisamos compreender como foi o nascimento, porque as primeiras crônicas que nós temos notícia foram crônicas históricas. Se hoje nós temos crônicas esportivas, crônicas que tratem de outras temáticas, no início, as primeiras crônicas que surgiram foram crônicas históricas. Vamos ler um pouquinho sobre a origem? As crônicas históricas originaram-se na Antiguidade, sendo comuns na Idade Média e durante o Renascimento Europeu. Muitas delas ainda escritas em latim. Se elas consideravam acontecimentos históricos daquele momento, que acontecimentos históricos seriam esses? Vamos entender. Algumas são obras de testemunhas oculares ou contemporâneas, mas outras são escritas muito tempo depois dos eventos que descrevem e podem ou não ser fantasiosas. Os eventos abrangidos por uma crônica podem referir-se a uma região, a um país, o reinado de um determinado rei, ou de um evento importante, de uma personalidade histórica de grande relevância. As primeiras crônicas elas surgiram descrevendo os reinados de grandes reis, de reis muito poderosos. Então esse era o objetivo inicial das primeiras crônicas. Aí a seguir, esse gênero textual foi se transformando, foi se modificando, começou a ganhar as páginas dos jornais, as páginas das revistas, as páginas da imprensa de modo geral, e nós temos hoje uma diversidade de tipos de crônica, né? Mas na aula de hoje, como eu já falei, o objetivo é elucidar um pouco da história, da origem e dos temas que a gente ainda percebe nas crônicas que são consideradas crônicas históricas. A crônica histórica em Portugal, né? Em Portugal, a produção de crônicas em língua portuguesa tomou grande impulso no século XIV, com a Crônica Geral de Espanha, em 1344, de autoria de Pedro Afonso, conde de Barcelos. Esse é o primeiro registro de crônica em Portugal de que temos notícia. No século XV, o principal cronista foi quem? Fernão Lopes, autor de diversas crônicas dedicadas ao reinado dos primeiros reis portugueses. Essas primeiras crônicas escritas aí por Fernão Lopes, nesses textos ele descrevia os grandes feitos desses reis, né? Aí por isso que nós vimos que elas podiam ser um pouco fantasiosas, não eram exatamente o que aconteceram. O que aconteceu? As figuras eram reais, não eram fictícias, eram reis que realmente existiram, porém fazendo atos um pouco mais aumentados, né? Fernão Lopes e como outros cronistas da época, para satisfazer o desejo dos reis, eles aumentavam, tornavam tudo muito mais maravilhoso do que era. Então, essas foram as primeiras crônicas históricas em Portugal. Na hora da leitura de hoje, você vai pegar a sua rotina, pegue aí, tá certo? Nós temos um texto aí chamado Analfabetismo, crônica de 15 de agosto de 1876, de autoria de Machado de Assis. Para quem ainda não sabe, Machado de Assis é um dos maiores, alguns até dizem que é o maior escritor de língua portuguesa no Brasil. Nós temos diversas obras de Machado de Assis aí que comprovam isso. Machado de Assis é um dos autores mais lidos no mundo. Então, leia a crônica
E nós iremos hoje fazer uma análise dessa crônica, né? Observarmos, você está lembrado do que é a crônica, na verdade? Nós vamos observar algumas das características que perpassam todas as crônicas no texto e vamos observar esse texto de Machado de Assis como uma crônica histórica, como uma espécie de um documento histórico capaz de contar uma pequena história baseada em acontecimentos históricos. Vamos lá? Vou dar alguns minutinhos para quem não leu, leia, tá certo? Vamos lá. Elementos dessa crônica. Agora que você já leu, vamos ver que elementos são esses, que temáticas aqui estão sendo abrangidas por este texto, para a gente tentar entender e responder corretamente a atividade proposta, ok? Acontecimento histórico. Primeira pergunta, já que nós sabemos que se trata de uma crônica histórica, é tentar elucidar que acontecimento histórico está contido neste documento, né? Quando você lê, você já percebe que é o analfabetismo. Não é uma história de grandes reis, príncipes, heróis, não. Machado de Assis ali, neste texto, ele mostrou como naquela época o analfabetismo ele era muito maior do que a gente até podia imaginar. E as pessoas nem percebiam tanto naquela época. E ele não fala só desse analfabetismo de não saber ler e de não saber escrever, mas fala de um analfabetismo político. As pessoas eram anuladas politicamente. Então a crônica ela vai relatar isso. O assunto do momento ali de Machado de Assis, da época em que ele viveu, é o analfabetismo, mas ninguém falava. Então ele decide falar, denunciar de certa forma esse problema social por meio deste texto, certo? Outro elemento, uma crônica escrita em primeira pessoa. No decorrer da leitura, você vai perceber que o tempo todo ele está falando em primeira pessoa. Inclusive, a primeira fala é em primeira pessoa. Eu gosto dos algarismos. Então, o autor, esse narrador, na verdade, ele está se colocando dentro dessa crônica, não é? Está estabelecendo uma conversação. E o que seria esse tom de conversação, né? Parece-me que o narrador ele mantém um diálogo com os algarismos. Ele fala que gosta, porque eles são capazes de falar de uma maneira bem objetiva. Então, o narrador mantém esse diálogo no decorrer da crônica com os próprios algarismos. Quando esse diálogo ocorre, quando é possível visualizar algarismos aqui, gente, está com o sentido de índices. São os índices de analfabetismo funcional que existiam naquela época. Então ele tenta ali relatar quais seriam esses índices. Obviamente a gente não pode confiar 100%, né? Como a gente já viu, a crônica ela pode ser um pouco fantasiosa, mas a gente sabe que existia analfabetismo naquela época. Então, esse diálogo está sendo traçado entre o narrador e os índices. Então, nós temos uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem que consiste em trazer atributos animados a seres inanimados. Algarismos ou índices são incapazes de falar, são incapazes de manter um diálogo, não é verdade? Mas quando o autor coloca o narrador dialogando com os algarismos, nós temos uma figura de linguagem denominada personificação aí. E por fim, crítica a um problema social de forma humorada. Vocês podem perceber pela leitura do texto que esse tema muito espinhoso, muito complicado, muito perverso para a sociedade brasileira, é tratada com uns certos toques de humor, não é verdade? A gente pode perceber ali que ele está falando algo e sendo retrucado pelos próprios algarismos. E isso causa um certo efeito de humor na crônica, né? Ela critica, ela denuncia este problema, ela mostra esse problema como um acontecimento histórico
mas sem deixar de ser uma crônica, sem deixar de ter toques de humor, sem deixar de ter uma linguagem até mais leve. E assim nós temos um grande exemplo, um belíssimo exemplo de uma crônica histórica. Agora que você leu, a gente termina a nossa aula aqui por hoje, certo? Na próxima aula nós estaremos falando um pouquinho sobre outro tipo de crônica, ou então nós vamos avançar, tá bem? Então, qualquer dúvida, procure o professor de vocês, que eu estou aqui também, na aula em vídeo. Qualquer dúvida, professor de vocês, de maneira geral, assistam às nossas aulas, procurem entendê-la, pode pausar, pode continuar, você pode congelar essa informação que está sendo dada nesse momento. Então, não deixe de assistir aos vídeos. Muito obrigado e até mais!